Você já teve uma ideia brilhante, sentiu-se motivado, fez planos e, na hora de agir, simplesmente travou? Não foi por falta de vontade, preguiça ou desorganização. Foi algo mais profundo, uma força interna dizendo: não vai dar, você não consegue. Carl Jung chamava isso de bloqueio psíquico invisível, um tipo de autossabotagem que não vem do mundo externo, mas do seu próprio inconsciente. Você deseja mudar de carreira, mas trava. Quer terminar um relacionamento, mas não consegue. Planeja iniciar um projeto, mas se sente paralisado. Quer dizer não, mas acaba dizendo sim novamente. Esse conflito não é racional, é simbólico, emocional, ancestral. Muitas vezes, o que impede a ação não é o medo do fracasso, mas o receio de confrontar partes de si mesmo que ainda estão presas em dor. Jung afirmava que o inconsciente atua como um sistema de proteção. Quando percebe que uma ação pode reativar feridas não curadas, ele envia sinais de bloqueio, cansaço, distração, esquecimento, procrastinação, autocrítica. Ou seja, você não está travando porque é fraco, mas porque algo dentro de você teme sentir o que está oculto por trás da ação. Se tudo em você está pronto para avançar, mas uma parte ainda o segura, talvez não seja hora de forçar, mas de escutar. Jung dizia que o medo mais paralisante não é aquele causado pelo mundo externo, mas o que nasce de dentro. Não é o medo de errar, mas de entrar em contato com partes da alma que você escondeu por muito tempo. Quando você sente que não consegue agir, mesmo sabendo o que quer, há uma grande chance de que esse bloqueio não seja lógico, mas simbólico. É como se uma parte de você dissesse: se você fizer isso, vai despertar algo que dói. Se seguir em frente, precisará abandonar quem aprendeu a ser. Se agir, deixará para trás a zona onde o ego se sente seguro. Esse tipo de medo não responde a coaching, não cede à pressão, não se dissolve com motivação, porque não reside na superfície da mente, mas no inconsciente. Jung via o inconsciente como uma inteligência simbólica. Ele protege, compensa, equilibra. Mas quando você tenta avançar em algo que ameaça o equilíbrio que sempre teve, mesmo que disfuncional, o inconsciente reage. Ele cria barreiras, trava o corpo, cega a intuição e, muitas vezes, faz você desistir sem saber por quê. Não porque você não pode, mas porque uma parte de você aprendeu que é perigoso sair do lugar. E aí está a chave. Não basta querer agir. É preciso entender o que o medo está tentando proteger. Pois, às vezes, o medo não é o inimigo, mas o guardião da sua ferida. Jung dizia: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O bloqueio invisível não é uma escolha, é uma defesa. Ele se forma ao longo da vida, especialmente nos momentos em que você quis ser você mesmo e foi punido por isso. Talvez tenha sido na infância, na escola ou em um relacionamento onde você tentou brilhar, se expressar e foi desacreditado, silenciado ou ridicularizado. Nesses momentos, seu inconsciente registrou uma mensagem: se eu for quem sou, vou me machucar. Se me expor, serei rejeitado. Se tentar, vou falhar. Essa mensagem fica guardada como um núcleo emocional. Jung chamava isso de complexo, e os complexos não agem com palavras. Eles se manifestam por sensações, impulsos, medos, travas sutis. Você decide começar algo importante, mas se sente cansado sem motivo. Prepara-se para dar um passo, mas sente ansiedade, aperto no peito, confusão mental. Recebe uma oportunidade, mas inventa desculpas para não aceitá-la. Isso não é fraqueza. É o bloqueio invisível em ação. Ele atua exatamente no momento em que você mais precisa de força, como se dissesse: melhor não. Fique onde está. Você já se machucou antes. Não arrisque de novo. O problema é que essa proteção psíquica também se torna uma prisão, porque não distingue mais o que é passado e o que é presente.
Ela o protege de perigos que já não existem, mas que emocionalmente ainda vivem em você. É por isso que Jung dizia que, enquanto não tornamos o inconsciente consciente, ele governa nossa vida, e o chamamos de destino. Você já se perguntou por que sente medo de brilhar, de ser visto, de mostrar o que pensa, criar, se posicionar, mudar de vida? Às vezes, o medo não está ligado ao que pode dar errado, mas ao que pode dar certo. Jung chamava de sombra tudo aquilo que você aprendeu a esconder para sobreviver. E isso não inclui apenas o que é ruim em você, inclui também seu talento, sua potência, sua autenticidade. Muitas pessoas carregam uma sombra feita de luz, uma parte reprimida que inclui a coragem de agir, a capacidade de ser protagonista da própria história, a força de assumir uma verdade interna, mesmo que o mundo não goste. Essas qualidades, quando rejeitadas por muito tempo, tornam-se sombras e, como toda sombra, não desaparecem. Transformam-se em sabotadoras silenciosas. Você pensa, quero começar meu projeto, mas a sombra sussurra. E se te julgarem? E se der certo demais e você não aguentar? E se perder alguém por causa disso? Tudo o que te impede hoje de agir com coragem e autenticidade não é sinal de fraqueza, mas um reflexo de partes internas que ainda precisam ser acolhidas. O bloqueio que paralisa não é um obstáculo a ser vencido com força, mas um convite do inconsciente para olhar o que foi esquecido dentro de si. Jung nos ensinou que só nos libertamos verdadeiramente quando reconhecemos e integramos nossas sombras, inclusive as feitas de luz. A procrastinação, o medo de brilhar, o cansaço súbito ou a dúvida excessiva são, muitas vezes, formas simbólicas da alma proteger antigas feridas ainda abertas. Por isso, o caminho da transformação não é forçar ação, mas escutar com presença. É permitir que o corpo, o medo e até a resistência tragam suas mensagens. Quando acolhemos nossa história com compaixão, deixamos de ser reféns do passado e nos tornamos autores do presente. Integrar tudo o que somos, luz, sombra, ego e self, é o que nos permite agir com verdade. O verdadeiro poder está em parar de lutar contra si mesmo e caminhar ao lado das partes que foram silenciadas. A ação mais transformadora nasce da reconciliação com a própria alma. E esse é o início de uma nova jornada. Agir não para provar algo ao mundo, mas para viver plenamente quem se é.